Olá, queridos ouvintes, estamos aqui neste sábado. Eu, Caterine Smellan, filósofa e fundadora da Consciência 81 Orgonits, trazendo sempre para você algum assunto para a gente refletir sobre a vida, né? Sobre como a gente pode tornar essa nossa experiência aqui um pouquinho mais agradável, ampliar um pouquinho a nossa consciência e melhorar nossas vivências. E se você quiser falar com a gente, o nosso telefone para contato no WhatsApp é o 9. Lembrando que nós estamos em São Paulo, né? 11 911 55 0008. Você pode falar com a gente também pelo e-mail no conversando81@gmail.com. Tá? Pode estar acompanhando a gente ao vivo também pelo Instagram. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a gente por aqui. No Consciência 81, e se você perdeu ou quiser rever esse programa, ele fica salvo também no nosso canal do YouTube, Consciência 81. E o tema do nosso programa de hoje é intestino, o cérebro emocional. E para esclarecer, para trazer um pouquinho de informação sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui o Dr. José Otávio, que é cirurgião do aparelho digestivo, dentre outras formações que ele tem, né? E seja muito bem-vindo novamente aqui, doutor. Obrigado pela oportunidade. O tema, no mínimo, um pouco intrigante, né? Porque a gente está acostumado a deixar cada coisa no seu lugar. Então, o cérebro é cérebro, intestino é intestino. Mas explica pra gente como acontece essa ligação e por que a gente pode considerar o intestino o nosso segundo cérebro ou o cérebro emocional. Então, a conversa toda começa, efetivamente, bastante tempo lá atrás, mas vamos começar pelo que a gente tem de material, né? Então, o livro que foi lançado em 1996 por um estudioso, que é um biólogo, é um patologista, né? Michael Gersol, ele lançou o livro chamado Intestino Segundo o Cérebro. Tá? Nas pesquisas dele, ele percebeu que além de haver grande número de neurônios, né, de células nervosas no nosso intestino, semelhantemente à substância cinzenta do cérebro, haviam substâncias que apareciam também nos dois eixos, né, nas duas extremidades, o cérebro e o intestino. E a partir desse livro do Dr. Michael Gersol, houve a pesquisa mais aprofundada e isso foi se aprimorando. Até hoje nós temos realmente um eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino, que é sempre nas duas vias, real. E eu imagino que você falou, né, que pra gente olhar para tempos atrás, que isso não é de hoje, mas que veio ser fundamentado nesse livro, né, as culturas, as medicinas antigas, elas devem mencionar o intestino. E existe alguma ligação já feita nesse tempo? E o que essas medicinas dizem sobre o intestino? Sim, a medicina mais antiga que nós temos ideia e também notícia, né, é a Ayurveda. Então, há 5.000 anos atrás, a Ayurveda já falava do Agni, né, A-G-N-I, Agni, que é o fogo metabólico, e ele está localizado no abdômen. Então, além do processamento de alimentos, da digestão, o que essa medicina ela dava importância? Que no abdômen está localizado um grande centro de emoções, memórias e sentimentos. E quem tem esse Agni fraco, adoece. Quem tem o Agni forte tem uma saúde plena e equilibrada. E isso está ligado também ao posicionamento dos chakras, né? A gente pode dizer que o posicionamento dos chakras influencia também? Sim, o alinhamento dos chakras é fundamental, né? E nós temos no abdômen 2 chakras, né? O solar e o terceiro chakra e o segundo chakra. O chakra solar, ele está muito envolvido na digestão e todos os processos de absorção, tá? Então, realmente, sim. Se a gente tiver um chakra, um desses 7, né, que são os principais, desalinhados, a gente vai ter o comprometimento justamente onde ele está desequilibrado.
Entendi. E a gente sabe também que existe uma visão metafísica sobre os órgãos e sobre as manifestações, né? A metafísica diz o que sobre o intestino? Então, a metafísica ela vai falar sobre o intestino fino, que nós temos, né, que é o intestino delgado, e o intestino grosso. No intestino delgado, seria o que a gente consegue absorver da experiência que a gente vive, né? A moral da história, o que a gente retém daquilo. Se a gente não conseguir absorver, a gente pode ter a diarreia, que é o desequilíbrio, inclusive, diante da experiência. O intestino grosso, diferentemente do delgado, mas também conectado, o intestino grosso tem a ver com as nossas emoções mais profundas, né? O que está no inconsciente da gente, o que ficou gravado, e aquilo, o lado afetivo das coisas da vida, o fluir. Então, se nós tivermos algum prejuízo nessa linguagem, a gente pode ter sérios problemas intestinais de retenção, né, de constipação e de todo o problema de que não funcione uma parte do nosso tubo digestivo. Entendi. Então a gente poderia até fazer uma relação, como a gente está falando do intestino, o nosso cérebro emocional. Você disse a mim também que é uma via de mão dupla, né? Na verdade, existe uma comunicação cérebro-intestino, intestino-cérebro. A gente pode dizer também, então, que eu observando o meu estado de saúde, observando os meus sintomas, se eu passo, por exemplo, por um intestino que trava, ou se eu tenho um intestino que está muito solto, isso tem a ver, isso pode me trazer, assim, uma relação com as minhas sensações e sentimentos? Sim, então, o corpo ele é um grande painel, né? Então, cada vez mais a gente deve observar no corpo e não simplesmente negar o que está aparecendo, né? Negligenciar. E a partir da linguagem do corpo, a gente pode ter o entendimento de que potencial que a gente está enrustindo e o que a gente está querendo, além de não trabalhar, querendo esquecer. Então, é muito importante observar no corpo a linguagem. Então, o intestino está com diarreia, eu estou com dificuldade de tirar proveito daquela situação, mesmo que seja uma situação indesejável, algo novo, sempre tem algo um surpreendente. Aprendizado, né? Sempre tem algo a acrescentar, né? Então, se a gente passa pela experiência, mas a gente nega a experiência, a gente não quer aprender com aquilo, além daquilo voltar a se repetir na nossa vida de uma outra maneira, com outro professor, porque quando a gente deixa de aprender o que a gente precisa aprender naquela lição, a lição passa, mas o aprendizado ainda não aconteceu. Então, a gente vai retomar essa lição talvez numa outra situação, com uma outra pessoa, até que a gente consiga realmente aprender o que aquela lição veio trazer. E isso acontece também, por exemplo, como você disse, a diarreia é um sintoma de que isso está acontecendo. Metafisicamente, é isso que quer dizer. É um desequilíbrio. Você está acelerando demais, tentando acelerar demais até a compreensão daquilo, né? Uhum. Ou negando ou acelerando muito. E aí as consequências no físico vão aparecer. Você não olhar para isso é só esperar a próxima oportunidade, e às vezes pode vir de uma forma mais impactante e gerar mais problemas, né? Assustar a pessoa. A gente pensando no funcionamento do intestino em relação às emoções, ao que a gente está aprendendo, quando a gente tem uma absorção ideal, né, que a gente consegue esse órgão consegue funcionar normalmente, nem travado e nem muito liberado, isso quer dizer que a gente está aproveitando as nossas experiências, a gente está aproveitando, né, a gente faz uma associação do alimento sendo digerido, né, todas as vitaminas, proteínas estão sendo absorvidas e a gente descarta apenas o que é resíduo. Então, se isso não acontece dessa maneira, a gente não está absorvendo. É exatamente essa associação, né? E outra coisa, existem algumas linhas que realmente elas catalogam o intestino como o nosso passado. Então, o que é do passado que a gente não está deixando fluir, né? Ser resolvido, ser ressignificado. Se a gente não consegue cuidar do passado, também não vai conseguir aproveitar o novo, Por o que isso chega. A gente pode dizer também que o intestino guarda memória, né? Memória. É um outro cérebro, né? E que funciona ele mesmo tentando reagrupar, reequilibrar os órgãos, os chakras, como também vai impactar lá a caixa de cima, que é o cérebro. E dessa inter-relação, muitas coisas podem acontecer e não um equilíbrio.
Entendi. Então, a gente utilizando isso como uma ferramenta para olhar para a gente consegue avaliar o que está acontecendo, né? Como é que a gente está lidando com os nossos sentimentos. Mas se também existe essa mão dupla, quer dizer que eu ter sentimentos ou pensamentos que não são bons para mim também vão desencadear um mau funcionamento do intestino. Acontece esse eixo ao contrário, né? Quando eu tenho pensamentos de culpa, de não perdão, de raiva, qualquer coisa que me remeta a sentimentos de frequência mais baixa, também vão desencadear um desequilíbrio intestinal. Sim, então, sentimentos de culpa, de medo. A gente sabe que hoje o medo, né, ele altera o diafragma, faz você respirar muito curto. Quanto mais a respiração tiver curta, não tiver ideal, mais pressão sobre o abdômen, mais pressão sobre os órgãos, né? Por exemplo, os japoneses, eles consideram o abdômen como um todo, chamam hara, né? E para eles é tão importante que ali está guardado poder de decisão, imaginação, criatividade, força física e inclusive a mente. Então, quanto mais forte o hara, mais a mente aberta, mais expansão da consciência. Quanto mais o hara fraco, até os espíritos, né, ele fala da parte espiritual, os espíritos estão fracos. Uhum. Então, o japonês vê dessa forma. Tão importante é a relação do abdômen até com a parte espiritual. Entendi. E tem práticas, né? Práticas de respiração que fortalecem o abdômen. A gente fala abdômen porque a maior parte do abdômen é composta pelo intestino, né? Dá pra gente dividir o intestino em partes também e falar um pouquinho de cada parte? Então, a gente tem o intestino fino, que é o delgado, e o grosso. Mas se a gente fosse esticar o fino e esticar o grosso, dá mais ou menos 7 metros. E se a gente for pensar no poder que essa parede intestinal tem de absorver o que é importante, dá mais ou menos uma quadra de tênis. Uhum. Então, dois órgãos, né, que o intestino delgado e o intestino grosso, pela capacidade, pela área que eles têm de abrangência e pela importância, então, quando a gente fala de abdômen, praticamente são os dois órgãos mais importantes. Uhum. Hoje, por esse eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, já se considera o intestino como uma glândula endócrina do corpo. Uhum. Nossa, muito... É realmente uma informação assim nova, né? Fazer essa ligação cérebro-intestino, porque a gente imagina que não teria nada a ver, mas muito interessante. E... aí a gente começa a pensar, então, como é que a gente pode tá melhorando essa nossa condição aqui para quem está com algum problema de intestino. Inclusive, vou até aproveitar esse momento aqui e deixar o contato do Dr. José Otávio, para quem quiser tirar dúvida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto ainda, mas se você quiser já anotar, depois no finalzinho a gente repete. O WhatsApp dele é o 11 997 44 9200. 997449200. O e-mail é jorromil39@gmail.com e o Instagram dele para você seguir e também pode falar com ele por lá é o Rumo Cetogênico 39. A gente agora pensando sobre essa questão, sabendo que os nossos pensamentos influenciam o nosso sistema intestinal e o nosso intestino também interfere nos pensamentos. Vamos começar pela parte física. O que a gente pode fazer para que melhore esse intestino, para que isso também transpareça, para que a gente tenha maior poder de clareza de pensamento, né? Porque já que influencia, o que a gente pode fazer? Limpar o intestino, né? Como? Primeiro, a gente vai voltar mais ou menos naquele outro aspecto, né? Da detoxificação. Então, precisamos tomar água na quantidade correta, precisamos comer menos alimentos inflamatórios, irritativos, né? Que é o açúcar refinado, o excesso de fritura, as comidas muito industrializadas. Então, diminuir tudo que agride, trazer para dentro do intestino os pré-bióticos, os probióticos, alimentação orgânica, alimentação saudável, né? E... Qual que é a diferença entre pré-bióticos e probióticos? E a gente pode encontrar eles de formas naturais ou a gente encontra apenas em cápsulas? Como é que a gente pode fazer uso dessa substância? O pré-biótico é o alimento, né, para a flora intestinal, ou seja, para as bactérias
benéficas do intestino. Então são muito simples, né? A gente encontra a casca da maçã, o alho, a cebola, o próprio componente das frutas também, né? Mas sempre importante as frutas com casca, as frutas com bagaço, né? Muitas vezes até a gente acaba indicando que a pessoa que vai usar a uva não descarte a casca, muitas vezes não descarte a semente em 100%, né? Então, o prebiótico é o alimento para a população bacteriana saudável. O probiótico seria a população saudável intestinal. Para que, se essa população tiver numa condição satisfatória, a saúde está estabelecida. E como há produção no intestino de 90% da serotonina, que é um neurotransmissor, é uma substância química que rege o sono, o humor, o apetite, né? E todos os casos que a gente vê de ansiedade, depressão, síndrome do pânico estão dependentes da produção de serotonina. E como o intestino é o maior produtor, daí a grande importância dele e por isso o cérebro emocional. A dopamina também, 50% da dopamina, que também é outra substância química produzida também na luz intestinal. A dopamina está ligada ao quê? A força, a decisão, a força cerebral, né? A motivação, também a ansiedade e a depressão. Ela está ligado à depressão e à ansiedade. A acetilcolina também é um outro neurotransmissor produzido no intestino que vai dar criatividade, vai dar todo o poder de abstração, né? Vai trabalhar no cérebro direito. Então, por isso o cérebro emocional. Então, se a gente pensar de baixo para cima, seria a hidratação, uma alimentação saudável, né? A detoxificação do intestino, a melhora da função do fígado. Isso a gente vai conseguir através das ervas, dos temperos, né? Uhum. E tentar povoar esses trilhões de bactérias que deveriam estar lá com um time bom. Uhum. E quando acontece o contrário, né? Como que a gente faz? Se eu tô lá do outro lado do rádio agora ouvindo e eu tenho pensamentos que eu não gostaria de ter, como é que eu faço para acessar esses pensamentos, para melhorar essa minha sensação, para que isso não influencie? Tem alguma coisa que você pode dar, uma dica que a gente pode dar aqui para parar esses pensamentos, para que eles não afetem o intestino de forma tão efetiva, né? Os pensamentos eles já são gerados, inclusive, pela proporção de neurotransmissores que nós temos, né? Mas é lógico, vão vir ideias externas, você traz do subconsciente um padrão de pensamentos. Também, né? Existe. Então o que você tem que tentar fazer é imediatamente que esse pensamento entrar e você tiver a repercussão no corpo, ou seja, um aperto no peito, um inchaço no abdômen, tentar cancelar o mais rápido possível esse pensamento. Não se identificar, né? Não se identificar e cancelar mesmo, falar cancela, né? Procurar trocar por um outro pensamento, por algo construtivo, por algo que você vai fazer naquele dia que te traz sensação de bem-estar, né? E esse é um treino, né? Isso é um treino diário. Ligar aquela música, né? Que te deixa mais pra cima. Tentar tirar aquele pensamento. Sai rápido disso. Para que ele não vire um sentimento, uma sensação, porque né? se ele enraizar, ele vai virar uma emoção e um sentimento, né? Porque o pensamento vai gerar emoção, vai gerar o sentimento e vai gerar algo no corpo, né? Aí vem a metafísica, porque ela vai do corpo para a emoção, do corpo para o sentimento. O que é que eu não estou sabendo lidar no meu meio ou com as minhas potencialidades que está me fazendo sofrer, né? Quanto mais rápido você tiver esse tino e ir atrás da causa para resolver, mais rápido você se cura, né? É muito legal. E a gente também sabe que no intestino está toda a nossa imunidade, né? Quando a gente está falando numa época como agora, né? Que a gente saiu de uma pandemia, né? A gente está numa fase mais branda, inclusive a gente não saiu ainda, mas estamos numa fase mais branda. Falar de imunidade, em relação, por exemplo, à imunidade, o intestino também faz um papel super importante, né? 80% da nossa imunidade está no intestino, né? Por isso que todos os trabalhos que saíram, né, diante do que tem acontecido, mostraram que quem tinha uma flora intestinal equilibrada padeceu menos, complicou menos, né? No intestino existe o receptor da vitamina D. A vitamina D, ela controla a imunidade natural e a adquirida. Então, a flora intestinal equilibrada, muito mais provável que você absorva a vitamina D e que possa se proteger, né?
O intestino ele tem um sistema nervoso próprio e também tem um sistema glandular próprio. Tá? E na luz intestinal, a gente tem uma importância tão grande com a flora intestinal que hoje existe uma fundação microbioma, né, que é chefiada por um francês, um estudante, um pesquisador francês, que é o Pierre Deschelotte, e ele inclusive afirma algo sensacional, porque a gente tinha o primeiro cérebro, descobriu o segundo e agora tem o terceiro cérebro. O que ele diz é o seguinte, que a microbiota intestinal, a nossa flora intestinal, ela é o terceiro cérebro. E ela tem um papel próprio e tem um papel direto, tanto no segundo quanto no primeiro. Então, assim, hoje nós temos classes de produtos na indústria farmacêutica que são psicobióticos, ou seja, são produtos da flora intestinal que atingem a parte psíquica. Ou seja, já está reconhecido realmente esse eixo, né, cérebro-intestino, e a indústria farmacêutica já está se preocupando em tratar os dois ao mesmo tempo. Está né? muito desenvolvido e, na verdade, o que se achava que era futuro, não, já é presente. Tá? O microbioma intestinal, a gente tem 100 trilhões de bactérias no corpo. A gente tem mais bactérias no corpo, no intestino, do que células. Tá? Realmente é um assunto que dá, com certeza, mais de um programa muito interessante, assim, a gente com certeza ficaria sentado aqui falando horas sobre isso, inclusive nós vamos voltar em outros programas para falar um pouquinho mais sobre isso, e eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui do nosso programa para te convidar para uma inauguração de uma loja que vai acontecer em Jarinu, é uma cidade do interior de São Paulo, inauguração da loja física da Tenda da Lua, que vai ser no próximo sábado, no dia 2/4, nós da Consciência vamos estar presentes, dando uma palestra, falando um pouquinho mais sobre os orgonites, talvez ensinando mais alguns processos de como se faz, né? E vai ser um evento gratuito, um evento perto da natureza. Então, se você quer passar aquele dia diferente, cheio de energia, eu aposto que você vai gostar. Vai ter atividade para criança, diversas palestras durante todo o dia, música ao vivo, caminhada pelas trilhas. Além disso, a gente vai contar lá no evento com oficina de árvores de cristais, incensos naturais e reciclagem. O evento ainda vai ter uma praça de alimentação de apoio, então se você quiser fazer o seu almoço lá nesse evento, você está super convidado. E se você quiser mais informações, você pode entrar em contato com o pessoal da Tenda da Lua pelo WhatsApp 99 665 2670. Então é 11 99 665 2670. E o Instagram deles é @_lua_artes. Tá bom? Dr. José Otávio, foi um grande prazer estar com você aqui. Nesse último momento, gostaria que você deixasse uma mensagem, talvez indicasse alguma coisa para a gente estar seguindo aí nesse conhecimento desse eixo tão importante, cérebro-intestino. Eu vou indicar um livro que é feito para todo tipo de pessoa poder ler, né? Que é do Elion Polvo, O Cérebro Desconhecido, tá? Da editora Objetiva. É um livro que vai abordar o eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro e vai trazer várias informações interessantes. Acho que de muito bom gosto indicar esse livro. Sim, e a gente aqui, como a gente tem pouco tempo, né, a gente tenta abordar questões principais, mas é uma questão realmente de bastante importância, então esse livro aí, como indicação, traz para você um pouquinho mais de profundidade sobre esse assunto, e eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Agradeço mais uma vez a participação do Dr. José Otávio aqui, e no próximo programa a gente se encontra novamente. Um grande abraço.